Boa noite a todos. Hoje, 6 de novembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior e hoje é o nosso estudo de número 64. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os amigos espirituais possam nos auxiliar em mais esse trabalho. A nossa irmã Maria Luísa irá fazer a recapitulação do nosso último estudo e logo depois nós vamos dar prosseguimento. Bom, nós estamos vendo aqui a história da Antonina, uma moça que foi enganada, quer dizer, ela se enganou, é o que a gente percebe, ela se enganou com um rapaz por nome Gustavo, ela o auxiliou, achando que ele iria casar com ela. E depois que ele se viu formado, ele achou que ela era muito humilde, não servia para ele, casou com outro, falou para ela e ela então resolve se suicidar. Então o Calderaro com o André Luiz, em desdobramento, a levam e ela conversa com a mãe. Ela fala para a mãe que ela está desesperada, que ela está cansada, que ela não quer mais viver. Só que junto com a mãe está um espírito que é um espírito afim, amigo da Antonina de muito, muito tempo, né, que chama Márcio. Então ele fala para ela, mas o que é isso, minha amiga? A luta mal começou e você já quer desistir? Ela diz, não, mas será que é pecado eu querer ter um casamento, ter um companheiro, ter a minha família, ter os meus filhos? Será que isso é errado? Porque é isso que eu queria, é isso que eu quero. E realmente eu vi meus planos irem por água abaixo, frustrada. E eu desisti de viver, não quero mais. Ele diz, mas não é assim, a luta mal começou para você. O que é isso? Você está entregando os pontos? Então ele está dando essa injeção de ânimo nela, né? E vai continuar agora. Então continua a fala do nosso Márcio. Não suponhas que a fatal passagem de sepulcro nos abra portas à liberdade. Segue-nos a lei a toda parte, e o Supremo Senhor se exerce a infinita compaixão, não despreza a justiça inquebrantável. Dar-nos invariavelmente a eterna sabedoria, o lugar onde possamos ser mais úteis e mais felizes. Declaras-te deserdada e infeliz, e no entanto, ainda não recensear-te as possibilidades sublimes que te rodeiam. Dizes-te incapacitada de abraçar os pequeninos de Deus. Mas por que tamanho exclusivismo para os rebentos consanguíneos? Não enxergar-te até hoje as crianças abandonadas? Nunca viste os filhinhos da miséria e da privação? Se não podes ser mãe de flores da própria carne, por que motivo não te fazes tutora espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Acreditas, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes, escutando gemidos à nossa porta? Haverá perfeita alegria num coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas? O mundo não é propriedade nossa. Nós, os filhos do Altíssimo, é que fomos trazidos a cooperar nas obras que nos cercam. É verdadeira infelicidade acreditar-se alguém favorito dos céus, como se o Pai, compassivo e sábio, não passasse de frágil e parcial ditador. Sacode a consciência adormecida. Lembra-te de que Todo-Poderoso não se adstringe ao nosso particularismo de criaturas falíveis, e não te esqueças de que nos pesam, perante a universalidade dele, inalienáveis deveres de trabalho, exercitando os preciosos recursos que nos concedeu, a fim de alcançarmos um dia a perfeição da sabedoria e do amor. Então vamos lá, vamos digerir isso aqui. A nossa maior dificuldade quando nós estamos encarnados é reconhecer a nossa essência, que nós somos espíritos encarnados. A nossa natureza é espiritual, não é física.
Eu não sou Conceição, eu estou Conceição. Esse grupo familiar ao qual eu estou inserida é temporário e quase sempre não é o meu grupo de afinidades. Quase sempre nós reencarnamos com pessoas, com um grupo, ao qual ou nós temos vínculos do passado por uma necessidade de um reajustar-se, ou espíritos ao qual eu tenho algo a aprender com eles. De alguma forma, eu tenho algo a ensinar e eu tenho algo a aprender. Às vezes, essas criaturas, esses grupos familiares, são pessoas ao qual eu acabo atraindo para a minha convivência, para que ambos, esse grupo, possam se aperfeiçoar. Quando é que nós vamos encontrar um grupo de pura afinidade? A palavra é uma família sem dificuldade. É uma família em que todos falam a mesma língua, todos se unem, todos se ajudam, todos se entendem. Não há desarmonia. Algum lá assim aqui? Se tiver, que graça, que bênção. É um grupo de afinidade. Se não é, é porque de alguma forma eu tenho algo a aprender com esse alguém que convive comigo, seja na figura de uma esposa, de um esposo, de um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um pai ou uma mãe. Então é sempre nesse movimento. Uma vez que nós, quando nosso Senhor Jesus diz, todo aquele que abandonar, que deixar pai, mãe, filhos, esposa, em meu nome, esse será digno de mim. A gente diz, então eu vou ter que abandonar meu pai, minha mãe. E a gente sempre fala, gente, sempre que a gente observar as lições do nosso Senhor Jesus, não pensa na horizontal, é vertical. Essa pai e mãe ao qual ele está falando não é teu pai e tua mãe dessa encarnação, não. Ele está falando de pai espiritual, mãe espiritual, irmã espiritual, esposo espiritual, esses vínculos espirituais. E quando eu tenho um vínculo espiritual, que é o que nós vamos entender aqui, que é o que o Márcio é para a nossa menina Antonina, esse vínculo aqui, esse vínculo é o verdadeiro vínculo familiar. Por isso que o nosso Senhor diz ao discípulo, quando o pessoal diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. E ele diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, mãe do Cristo, irmão do Cristo, é aquele que já faz a vontade de Deus. Isso quer dizer o quê? É o grupo familiar do Cristo. São os espíritos afins do Cristo. Então, abandonar pai e mãe nesse movimento espiritual é nós sairmos do mundo espiritual, deixando uma família espiritual para reencarnar em um grupo que a gente não tem nada a ver. Em nome do Cristo, por amor ao Cristo, abandonando os nossos laços verdadeiros, para às vezes mergulharmos em um grupo que a gente diz, meu Deus, eu não sou daqui. E quase sempre você acaba se sentindo muito solitário no meio. Por que solitário? Porque você não encontra comunhão de ideias. Solitário não é convivência, porque você pode estar ao lado, mas a cabeça da pessoa não bate com a tua, então você é solitário. Naquele momento você é sozinho, porque você tenta falar, mas a pessoa não vai. Então é esse o movimento, abandonar pai e mãe. Então aqui nessa fala, o nosso irmão Márcio é esse espírito familiar da Antonina, essa alma do coração dela, que ele ficou na retaguarda e ela teve que reencarnar. E de repente ela se vê numa situação que ela está querendo se matar por causa da rejeição de um homem. O próprio movimento desse homem a rejeitá-la, isso já mostra que não é uma alma do coração dela. Gente, se duas almas não se combinam, isso já quer dizer, alô, isso não é a alma da minha alma. Isso é uma criatura que está passando um tempo, uma encarnação. Então, se esse cidadão a abandonou e, de certa forma, até mesmo a humilhou, isso já quer dizer, isso já é o suficiente para ela dizer assim, olha, essa criatura não é a alma da tua alma. Se fosse, não faria isso. Mas olha, não te sinta abandonada, porque você tem almas que não encarnaram, que te amam muito, que tu também amas. Porque não é possível, meus irmãos, que ao longo de milhares de encarnações, ao decorrer de todos esses séculos, nós não tenhamos formado família, pessoas que nos amam verdadeiramente. Então a Antonina, como está tendo uma visão só na horizontal, esse cidadão terminou tudo, ela está querendo acabar com a vida dela. Então, quantas vezes a vida nos traz algumas dificuldades, alguns desacertos, e a gente perde a vontade de viver. Então, é esse convite, olha, vamos pensar de forma você e Deus, vamos pensar no vertical. Pode, claro. Como explicar, tanto homem como para a mulher, quando o rejeitado ou rejeitada mais
a pessoa se sente atraída, mais insiste naquele relacionamento. Por que isso? É uma patologia comportamental, é uma imaturidade emocional. E normalmente nós somos muito imaturos. Lembra daquela criança que tem um brinquedo por muito tempo? E aí o que ela faz? Como é que ela sabe que aquele brinquedo é dela? Ela deixa de canto. De repente chega alguma criança para visitá-la. E essa criança que vai visitá-la quer pegar naquele brinquedo. O que a criança faz? Ela toma, porque ela, apesar dela não gostar daquele brinquedo, ela tem até outro brinquedo, mas aquele brinquedo é o quê? Dela. Sentimento de posse. Então a própria rejeição, esse movimento de você não ter se sentido, de você ter se sentido rejeitado. Então, para que você se sinta maior, é necessário você conquistar, é necessário você ter, entendeu? Então, baixa estima, falta de autovalorização e essa imaturidade emocional. Nós temos que aprender, a fala do livro Consolador ontem, que me emocionou muito o estudo do Consolador, em que Emmanuel disse assim: Deus constrói dentro da alma, o seu santuário, dentro da alma do homem. Então, ou seja, dentro da minha alma tem um santuário de Deus aonde ele habita. E se eu verdadeiramente amo a Deus, eu cuido desse santuário. Então, olha que coisa mais linda, hein? Esse movimento de amar a Deus, eu não me permito me perturbar com nada. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando eu me perturbo no meu mundo íntimo, eu desestruturei o santuário de Deus, que é de Deus, mas que está em mim. Então, por exemplo, aqui a nossa jovem, a Antonina, ela destruiu o santuário dela, que não é dela, o santuário é de Deus, porque é Deus habitando em mim. O santuário, gente, é um lugar santo, é um lugar de respeito, é um lugar de devoção. É um lugar que você entra e limpa para ficar sempre aciado e iluminado. Vamos ver aqui a fala do Márcio, que ele dá muitas lições. Declarar-te, diz ele a ela. Isso aqui é no mundo espiritual, ele desencarnado, ela encarnada, mas no momento do sono, tá? Desdobrado, emancipado. Declarar-te deserdada e infeliz. Como eu sofro no fedido. Eu só queria um lar, eu só queria casar, eu só queria ser mãe, poder cuidar dos meus filhos. Será que eu não tenho direito a isso? Eu já ajudei tanta gente, por que a misericórdia divina não me concede isso? Por que o abandono? Declara-te deserdada e infeliz e, no entanto, ainda não numerar-te, tá? A palavra recensear-te é numerar-te as possibilidades sublimes que te rodeiam. Se olha, você só está reclamando, mas você já parou para dar uma numerada em tudo que tem a teu favor? Já numeraste tudo isso? Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Você coloca na posição de vítima, né? É a vítima. Tu está reclamando que tu foi abandonada, deserdada. Mas tu já numeraste as possibilidades sublimes que te rodeiam? Dizes-te incapacitada de abraçar os pequeninos de Deus. Mas por que tamanho exclusivismo para os filhos consanguíneos? Se tu realmente... É aquilo que às vezes eu digo. Eu não posso ser mãe. Eu digo, opa, você não pode parir. Mas ser mãe, ninguém lhe tira esse direito. Então, se verdadeiramente o meu desejo é ser mãe, eu vou ser mãe. Não necessariamente, quem quer verdadeiramente ser mãe, ela não faz questão egocêntrica de ser do meu sangue. O que eu quero é ser mãe. Porque eu posso parir e não ser mãe. Que são duas coisas opostas. Como eu posso não parir e ser mãe? E é essa pergunta que ela faz aqui, ó. Que ele faz. Mas por que tamanho exclusivismo para os filhos consanguíneos? Não enxergastes até hoje as crianças abandonadas? Nunca viste os filhinhos da miséria e da privação? Se não pode ser mãe de flores da própria carne, por que motivo não te fazes tutor espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Acreditas, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes escutando gemidos à nossa porta? É forte. E alguns vai dizer, consigo, egoísta. Você se fecha no seu mundinho, mas é impossível. Então nós somos tão egocêntricos que a minha família, meus filhos, meu, isso, meu, aquilo, e o mundo gritando em torno da gente. Haverá perfeita alegria num coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas? O mundo não é propriedade nossa. Forte. Nós, os filhos do Altíssimo, de Deus, é que fomos trazidos a cooperar nas obras que nos servem. É verdadeira infelicidade
humanidade acreditasse alguém favorito dos céus, como se o Pai compassivo e sábio não passasse de frágil e parcial ditador. Ele pode mudar a qualquer hora. Sacode a consciência adormecida. Lembra-te de que o Todo-Poderoso não se obriga, sujeita-se ao nosso particularismo de criaturas falíveis. Deus não está para atender os nossos caprichos pessoais. E não te esqueça de que nos pesam, perante a universalidade dele, inalienáveis deveres de trabalho, exercitando os preciosos recursos que nos concedeu, a fim de alcançarmos um dia a perfeição da sabedoria e do amor. Nós somos espíritos da terceira ordem. Ainda domina em nós vaidade, orgulho e presunção. E somos muito idiotas, porque perdemos muito tempo no nosso processo de evolução. Essas almas nobres, quando reencarnam, elas já mostram para o que vieram. A primeira coisa, as mulheres, a gente vê isso na figura da irmã Dulce, da Madre Teresa, cata meninos. Porque eles não aguentam. O que a gente faz, a gente passa pelas ruas e vê as pessoas jogadas. Eles não aguentam ver isso. Eles não suportam ver isso. Isso dói na alma. Sabe por quê? Porque ela já tem em potencial a maternidade. Eles não conseguem repousar sem saber o que está fazendo em prol da humanidade. Nós não conseguimos fazer isso nem pelos nossos. Às vezes nós temos uma mãe e os filhos ficam discutindo quem vai ficar cuidando da mãe. Às vezes é um pai e os filhos ficam discutindo quem vai ficar com o pai. Às vezes é um irmão doente, um fica jogando pro outro porque ninguém quer ficar com problema. Nós ainda não conseguimos ser mãe nem dos nossos. Então é esse movimento e um sentimento de amor direcionado a um ser necessitado. Você faz um movimento de progresso muito grande em você e em quem recebe. E todos nós temos uma carência muito grande de amar, não é de ser amado. Quando nós amamos, nós nos sentimos úteis, a vida passa a ter um outro sentido, a nossa saúde melhora, porque a sua imunidade fica mais alta, porque você está no movimento de amor. Enquanto nós não aprendermos isso, nós vamos ficar capengas. Enquanto nós não entendermos que o amor é o alimento da alma, nós vamos estar capengas, psíquica, emocional e fisicamente. Continua ele. Sofres em tua organização que orientar-te para o personalismo, porque um homem cujo padrão psíquico se harmonizou com o teu em muitos aspectos, modificando depois seu rumo de vida, te relegou ao esquecimento. Choras porquanto esperavas encontrar em sua companhia algo da divina presença, que traria serenidade às tuas angustiosas esperanças de mulher delicada e sensível. As inquietações do sexo tomaram vulto na intimidade do teu santuário, e padeces longo assédio de tribulações. Mas dar-se-á que presumas no sexo a fonte exclusiva do amor, serás também vítima desse fatal engano. O amor é sol divino a irradiar-se por todas as magnificências da alma. Sofres em tua organização, está falando do corpo físico, que orientar-te para o personalismo, eu e eu. Minha visãozinha curtinha, pequenininha, da minha vidinha. Porque um homem cujo padrão psíquico se harmonizou com o teu, tá? Em muitos aspectos, e ela começou a idealizar, modificando depois seu rumo de vida, te relegou ao esquecimento. Não te quero mais, não te quero mais. Choras, porquanto esperavas encontrar em sua companhia, na companhia do fofo, algo da divina presença que traria serenidade às tuas angustiosas esperanças de mulher delicada e sensível. Você idealizou. Aí vem ele aqui. As inquietações do sexo, porque havia também um desejo, tomaram vulto, tomou uma proporção muito grande, na intimidade do teu santuário. Lembra do que nós falamos ainda há pouco do livro Consolador? O santuário é de quem?
E o santuário está onde? Dentro da arca. E o que eu tenho que fazer com o santuário? Preservar. Adorar. Porque é lá que eu encontro Deus. E ela perturbou o santuário dela. E um dos propósitos aqui foi sexo também. Que é a carência. As inquietações do sexo tomaram vulto na intimidade do teu santuário. E padeces longo assédio de tribulações. Mas dar-se-á que presumas no sexo a fonte exclusiva do amor? Tu acha que o amor, a fonte exclusiva é o sexo? Serás também vítima desse fatal engano? Fatal engano. O amor, ele é sol divino a irradiar-se por todas as magnificências da alma. Por vezes, somos privados de sensações que ansiáramos, inibidos de usar as energias criadoras das formas físicas, a fim de buscarmos patrimônios mais altos do ser. Nem por isso, contudo, tais percalços nos impedem a exteriorização do sublime sentimento. Represar-lhe o curso redundaria em extinguir o universo. O que tortura a mente humana em tais ocasiões é o clima do cárcere organizado por nós mesmos, amurados no egoísmo feroz. Não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade, nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. Isso aqui é show. Para os solteirões de plantão. Olha o que ele vai dizer. Por vezes, somos privados, não pode, privados de sensações que ansiáramos, que desejamos, que queríamos muito. Inibidos de usar as energias criadoras, o sexo, das formas físicas. Energias criadoras que é fazer menino. A utilização do próprio sexo. Somos inibidos de utilizá-lo. Agora, por quê? Por quê? Qual o motivo? A fim de buscarmos patrimônios mais altos do ser. Ou seja, é a vida te convidando a um passo muito mais alto. A utilizar essa energia de uma forma muito mais alta. E a única forma de nós aprendermos é passando pela experiência. Senão nós vamos estar sempre fazendo o mesmo trabalho que nós já estamos fazendo há séculos. É um convite maior, é um movimento maior. Aprende a sair desse movimento primitivo que tu vem fazendo isso desde o reino vegetal. Vamos usar essa energia de uma outra forma. Vem aprender com a gente, entendeu? Então esse é o convite. Por isso essa privação. Inibido de usar as energias criadoras das formas físicas, a fim de buscarmos patrimônios mais altos do ser. Nem por isso, então, ou seja, quem está passando por essa experiência, já ficou aqui a dica, já estufa o peito, eu estou sendo convidado a lições mais altas do ser. Olha que coisa linda isso. A fim de buscarmos patrimônio mais altos do ser. Nem por isso, contudo, tais percalços nos impedem a exteriorização do sublime sentimento. Então, o fato de estarmos passando por essa provação, isso não vai me impedir em absoluto a exteriorização do sentimento do amor. Porque nós temos muitas pessoas fazendo sexo, mas raríssimas pessoas vivendo o sentimento do amor. E o que alimenta é o sentimento, não a função. A função, ela cansa e vicia. O amor, ele alimenta. Ele fala aqui também desse sentimento dela ser mãe, né? O amor. Ela pode não ser, essa mãe ela não pode parir, mas ela pode adotar. Sem dúvida nenhuma. Ele coloca isso, né? Porque ela as virtudes que ela colocou, né? Desde os 8 anos, ela saiu para trabalhar, ajudar a mãe, né? Ajudou a irmã, mas de tudo, ela não conseguia, como você está dizendo, encarnações, de perder, como eu disse, desse personalismo dela, de querer ser mãe sempre, de ter os seus filhos consanguíneos, né? Ter a sua família. Né? Mas isso não passa. Porque ela quer ser atendida em seus desejos particulares. E essa é a dificuldade maior dela. É aquilo que os Espíritos dizem. Qual é o ponto fraco da Antonina? Ela tem uma missão a cumprir, ela tem um processo de evolução, ok? Qual é o ponto fraco dela?
desejo constante de casar e ser mãe. Essa é a vontade, ela quer isso. Então vamos dar isso para ela. E quando ela achar que a coisa vai acontecer, ela vai tomar uma rasteira, vai se desestruturar e vai cometer o suicídio. Acertamos. Aí vai dizer assim, somos privados das sensações. Quer dizer, ela foi privada de tudo isso a fim de buscar patrimônio mais alto. Exatamente. Isso foi que ela não entendeu, né? Não. E nem nós, quando estamos encarnados, entendemos isso. Quase sempre você fica rotulado de quê? Porque eu sempre gosto de trazer pra gente, né? A gente tem que ampliar isso. Então, a Antonina aqui, ela está sendo um exemplo para nós fazermos autoavaliações. Cada situação da nossa vida, porque às vezes você tem um relacionamento que não há sexo. Uma rejeição do esposo, uma rejeição da esposa. E você vê numa situação, ou algum problema de saúde, você vê numa situação que você fica ali lidando com a dificuldade do desejo. Como fazer isso? Como trabalhar? Por que eu estou passando por essa experiência, mesmo estando casada? Márcio coloca também, antes de colocou para ela, quando ele disse que a vontade superior é que ela aproveite a vontade superior, as vantagens que podem ser encontradas nessa situação. na solidão. Na solidão, exatamente. Olha lá, exteriorização do sublime sentimento. Represar-lhe esse sentimento, o amor, redundaria em extinguir o universo. Ele está querendo dizer o quê? Tudo no universo que move é o amor divino, o Criador. O que tortura a mente humana, que agora ele trouxe bem pra gente, viu? O que tortura a mente humana em tais ocasiões é o clima do cárcere organizado por quem? Por nós mesmos. O clima de cárcere. Que você se limita, você se aprisiona. A nossa Antonina está aprisionada no que ela idealizou e que ela criou. Aprisionada. Se a coisa não acontece, surta. E consegue perceber que o desejo dela já foi até realizado. Ela foi mãe da mãe, foi mãe da irmã. E o quanto ela pode continuar amando. Amurados aí na condição de muros, de paredes mesmo, né? Amurados no egoísmo feroz, porque eu quero ser atendido em meus desejos. Não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade. Abre mão, mas tu estarás ganhando para a eternidade. Nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. Ante a moça que o contemplava embevecida, através de espesso véu de lágrimas, o mensageiro prosseguiu ainda. Efetivamente, se não pode partilhar a experiência do homem escolhido em face das circunstâncias que te compelem à renúncia, por que não lhe consagrar o puro amor fraternal que eleva sempre? Estaríamos, acaso, impedidos de transformar em irmãos os seres que admiramos? Não deves, outro sim, esquecer que o noivo pejuro, atualmente belo na figura fisiológica, vestirá também, mais tarde, o puído traje do cansaço e da velhice. Adorei esse negócio de puído. Quando a gente ficar velhinho, a gente vai dizer, eu tô tão puído já. Horrível isso. Tecido puído. Enferrujado. Mas se ele vai envelhecer também, né? Ele não falou dos cabelos brancos dela, né? Se em breve não afivelar ao rosto a máscara da enfermidade e da morte, conhecerá o desencanto da carne e estimará no silêncio a procura do espírito. Se o amas, em verdade, por que torturá-lo com o sarcasmo do suicídio, em vez de cobrar forças para esperá-lo ao fim do dia da existência mortal? Se não pode ser o cântaro de água pura para o viajor querido, por que não ser o oásis que o aguardará no deserto das desilusões inevitáveis? Além disto, como chegar-te a sentir tão clamoroso desamparo, se também te aguardamos, ávidos aqui de tua afeição e de teu carinho? Olha só, esse convite dele aqui, olha, efetivamente, se não podes partilhar a experiência do homem escolhido em face das circunstâncias que te compelem à renúncia, por que não lhes consagrar o puro amor fraternal que eleva sempre? Foi o convite de Alcione. Então, verdadeiramente, se tu ama essa criatura, se tu ama verdadeiramente, a tua alegria será vê-lo feliz.
se não contigo, com outra. E aí, tá pronto para isso? Você se alegrar com a alegria do outro estando com outra fofa. Manda flores. Alcione amava Carlos Clênago, que ela se propôs. Ele reclamou que a esposa era grosseirona, não cuidava bem das crianças e tal. Ela se propôs a ir até a esposa para ajudá-la a se transformar numa boa esposa para cá. Para acabar, né? Ou seja, se eu ainda não consigo fazer esse movimento, isso quer dizer que o que eu sinto pelo fofo não é amor, é posse. É sentimento de posse, é meu. Porque ele tem que ser feliz comigo e não com outra. E só comigo. Se for com a outra, até mato. Então, você está entendendo? O que nós sentimos não é amor, é posse. Alcione é amor. E ele está dando uma agora que se tu realmente o ama, se felicita. E ele diz lá, é lindo isso aqui, quando ele diz aqui, ó. Agora aqui ele pega pesado, ele diz assim, ó. Se o amas, em verdade, por que torturá-lo com o sarcasmo, a ironia, a agressividade do suicídio? Que amor é esse? Se nós fizermos essa autoavaliação, como eu me sentiria uma vez se o meu fofo chegasse comigo e dissesse, terminasse o relacionamento e dissesse que está apaixonado por outra fofa e que gostaria da compreensão? Você imagina, então, se verdadeiramente você se preocupa, se verdadeiramente isso é amor, é sério, gente, isso. Se você ama, você quer ver o bem-estar da pessoa. Se a pessoa não mais está feliz ao seu lado, obrigá-la a ficar ao seu lado, isso não é um ato de amor, isso é um ato de posse e egoísmo. Então, mas uma vez que você liberta, você diz, olha, amor, querido, fofo, olha, eu te desejo que você seja muito feliz, né? Isso é para nós percebermos o nosso sentimento e fazermos uma autoavaliação, o quanto ele está distante do verdadeiro amor. E aqui o nosso Márcio está dizendo a Antonina, o que tu sente por eles não é amor. É apenas um desejo egocêntrico de querer ser atendida àquilo que você idealizou. Então, quando eu estou chorando rio de lágrimas porque o fofo foi embora, porque o casamento não se realizou, seja lá o que aconteceu, em verdade eu estou chorando porque o meu projeto não foi atendido. Ele só era cenário, né? Ele fazia parte do cenário. Fazia parte do cenário. Agora tem uma coisa aqui que ele diz que é poético. Ele diz assim, essa do suicídio foi boa, hein? Por que torturá-lo com o sarcasmo do suicídio? Se não pode ser o cântaro, o cântaro alimenta a multidão ou uma pessoa? Uma pessoa. Se não pode ser o cântaro de água pura para o viajor querido, que é o fofo, por que não ser o oásis? O oásis alimenta um ou a multidão? Por que não ser o oásis que o aguardará no deserto das desilusões inevitáveis? Porque um dia ele vai ficar puidinho e ele vai recordar, e ela estará de braços abertos para auxiliá-lo, caso seja necessário. E ela sendo um oásis, ela não vai deixar de amar, mas ela não vai se limitar, porque ela não vai ser um cântaro, ela vai aprender a ser um oásis, a alimentar a todos aqueles que necessitam do carinho e do amor. Além disso, como chegar-te a sentir tão clamoroso desamparo, se também te aguardamos aqui, nós, olha, ávidos, aqui de tua afeição e de teu carinho? Olha, se for por isso eu vou me matar, que todo mundo espiritual vai me matar, eu te amo, tô morrendo de saudade. Ele realmente não ataca. Esse aqui gosta. As palavras Ele são diz, a palavra no final ele diz, olha, além disso, como chegastes a sentir tão clamoroso desamparo, porque ela está se sentindo desamparada, né? Se também te aguardamos, ávidos aqui de tua afeição e de teu carinho. Aí quando nós formos estudar a evolução em 2 mundos, nós vamos estudar os casamentos no mundo espiritual. Antonina sorriu em êxtase, a despeito do pranto que ele rolava, ela se sentiu toda, né? Quando ele falou do carinho lá. Gente, a gente adora amar, mas a gente adora muito mais ser amada. A gente adora o paparico, né? O nhenhenhenho, que isso mostra ainda o nosso nível de consciência, né? Para o espírito da segunda ordem, o amor dele, o prazer dele é amar. Para nós da terceira é ser amado.
Quão bom é quando você ama e é amado. Observando o salutar efeito de suas palavras animadoras, Márcia acariciou-lhe os cabelos, murmurando: Por que razão esperar os rebentos da carne para exemplificar o verdadeiro amor? Jesus não os teve e, no entanto, todos nos sentimos tutelados de sua infinita abnegação. Prometes, Antonina, modificar as disposições mentais do oravante? A mulher digna e generosa, excelsa e cristã, ouvida o mal e ama sempre. Prometes, Antonina, modificar tuas disposições mentais? A mulher digna e generosa, excelsa e cristã, esquece o mal e ama sempre. Comovidos, vimos a interlocutora ajoelhar-se de novo e exclamar solenemente: Comprometo-me a modificar a minha atitude, em nome de Deus. Olha, comprometo-me a modificar minha atitude em nome de Deus, viu? Ela foi lá para o santuário de novo. Vou cuidar do santuário de Deus que está em minha alma. O Júlio está fazendo uma pergunta aqui, olha. Antonina tem um amigo espiritual, psicólogo espiritual. Todos nós teríamos esse psicólogo. Vamos avaliar a conduta desse espírito que hoje se chama Antonina. Aos 8 anos de idade, ela ficou órfã de pai e teve que trabalhar para ajudar despesas domésticas. Aos 20 anos, a mãe desencarnou, ela teve que assumir o compromisso da família inteira. Ela não poderia, logo na juventude, ter se prostituído, ter se rebelado, ter abandonado mãe, abandonado todo mundo e viver a vida dela, como tantos o fazem? Então, essa conduta da Antonina de perseverar e de cuidar da família já mostra que é uma alma diferenciada, que não é uma alma egocêntrica. Isso também já quer dizer que, devido a essa elevação dela, ela tem espírito de um determinado grau de evolução também. Daí essa afinidade. Então, o que eu estou querendo te dizer? Isso vai depender do grau de evolução do espírito. Eu não posso dizer que um espírito ainda extremamente perverso, egoísta, vaidoso, vai ter um maço na vida. Mas ele terá o anjo da guarda. Só que, devido ao seu comportamento de agressividade, ele poderá até ouvir, mas nem sempre vai se submeter. Você vê aqui que a Antonina ela foi muito dócil. Ela falou o que estava sentindo e, ao mesmo tempo, percebeu que ela estava equivocada e já disse: olha, eu prometo que eu vou mudar. E lembra que eles a adormeceram porque ela ia cometer o suicídio. Ela já estava com tudo preparado. Tudo preparado. Estava com tudo preparado. O nosso querido Calderário se aproximou, deu um sossega-leão na criatura, que ela apagou e dormiu. E está dormindo até agora e está rolando esse diálogo todo no mundo espiritual. Por quê? Merecimento dela. Porque ela é uma alma, você imagina, se sacrificou uma vida inteira pela família dela. E como eu disse, ela poderia ter abandonado todo mundo e ter de viver a vida dela. Não tem nada a ver com isso. E casava com qualquer um, ia embora, se prostituía, fazia qualquer coisa. Então ela adquiriu méritos, né? Com as atitudes dela. E além de mérito, você vê ela se submetendo. Ela é um espírito dócil. Quantas vezes nós somos levados no mundo espiritual, ou até mesmo no decorrer do dia, o nosso anjo da guarda chega assim no ouvido com megafone: não faz isso! Pelo amor de Deus. Aí tu faz bem assim, ó. Vai fazer. Eu faço. Verdade? Porque às vezes é um megafone mesmo. Você só não percebe se não quiser. Mas a gente não se submete por teimosia. Ficou claro, gente? Vamos parar aí. A próxima semana a gente já finaliza, se Deus quiser. E talvez até entre já no próximo. Vamos envolver a nossa irmã Jo para fazer a prece de encerramento? Fechemos os nossos olhos e agradeçamos ao nosso mestre amigo Jesus, que certamente se fez presente por toda a noite de hoje, inspirando a nossa querida Conceição e abrindo nossas mentes e o nosso coração para que internalizássemos os grandes ensinamentos que aqui tivemos hoje. E é por isso, Divino Mestre, que somos gratos a Ti por tanta informação aqui recebida e que Tu possa nos auxiliar no decorrer dessa semana, colocarmos em prática tudo que aqui aprendemos e que possamos levar isso para as nossas vidas, para os nossos lares, colocando em prática, Senhor, tudo que aqui aprendemos hoje, que Tu possa nos auxiliar a também auxiliar os nossos irmãos que não tiveram acesso a essas informações, Senhor.
que Tu possas continuar nos dando coragem e vontade de vir participar desse estudo, Senhor. Que na próxima semana estejamos aqui, firmes e fortes, com a mente e o coração aberto, para receber novas informações, novas orientações. Te pedimos que nos leve em harmonia para os nossos lares, que Tu possas permanecer conosco hoje e sempre, que assim seja.